Olá, graça e paz, chegou afinal o último dia dessa série, onde eu tenho certeza que Deus tem depositado tanta riqueza na nossa vida, que certamente vai mudar completamente o nosso entendimento, especialmente no que diz respeito ao Apocalipse e no que diz respeito à escatologia. Já deu para perceber o desafio que nós temos diante de nós. Passamos praticamente 12 dias e ficamos no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Eu espero que tudo que nós compartilhamos aqui durante esses 12 dias tenham sido de uma riqueza indescritível e que de fato vá contribuir para que a gente possa se lançar a um nível mais profundo de investigação, de estudo e de entendimento acerca das verdades que o Senhor tem estabelecido na sua palavra. Eu quero primeiramente agradecer você que esteve comigo durante esses 12 dias, motivar você que se porventura perdeu um dos episódios. Eu tenho certeza que vale a pena você voltar, você ver esse vídeo que você perdeu, esse episódio que você perdeu, e mesmo você que já viu, voltar, ruminar, mergulhar, e eu tenho certeza que Deus vai trazer muito mais lições do que aquelas que nós compartilhamos aqui. Bem, a nossa proposta é, depois de termos lançado todos os fundamentos e depois de termos estudado as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, conhecidas como as igrejas do Apocalipse, hoje parar para pensar sobre quais são as lições mais importantes, quais são os conselhos mais importantes que nós podemos tirar de cada uma das cartas que foram endereçadas e a gente poder trazer para o nosso dia a dia. Por isso, meu tema com você hoje é Carta à Última Igreja. Essa carta certamente vai conter os 7 principais conselhos que devem nortear a nossa vida no que diz respeito ao nosso preparo em relação ao nosso encontro com o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero na verdade começar esse vídeo compartilhando com você aquilo que nós estudamos durante esses 12 dias e nós poderíamos sintetizar, nós poderíamos sistematizar aqui como 7 conselhos. Vamos pegar um conselho de cada uma das igrejas e vamos estabelecer uma carta com 7 conselhos e que certamente deverá ser muito mais do que lida por mim e por você, mas deverá ser colocado em prática. Pois bem, eu quero compartilhar com você então agora, pelo menos do meu ponto de vista, quais são as 7 principais verdades, os 7 principais conselhos que Jesus dá a cada uma das igrejas e que juntando então diz respeito à igreja dos últimos dias. O primeiro conselho que eu tiro é: a permissividade compromete a sua identidade. Você deve conhecer tanto quanto eu a história do primeiro filho do patriarca Jacó. O primeiro filho dele recebe o nome de Rubem, e esse menino, por ser o primogênito, tinha o direito de primogenitura, ou seja, todos os bens, tudo aquilo que compunha o patrimônio do patriarca Jacó, Rubem tinha direito da dupla parte, por ter direito à primogenitura. No entanto, uma atitude, uma escolha permissiva na sua vida o fez perder o direito de primogenitura. Por isso a minha proposta nesse conselho é de que a permissividade na nossa vida pode comprometer a nossa identidade de filhos de Deus. Rubem perdeu o seu direito de primogenitura porque diz a Bíblia que esse menino subiu no leito do seu pai por causa de um ato de imoralidade, ou seja, esse menino sobe ao leito, mantém relacionamentos íntimos com a concubina de seu pai e dessa forma atrai maldição para a sua vida.
eu fico pensando quantas pessoas hoje têm comprometido a sua identidade de filhos, de cristãos, porque tem subido ao leito de uma forma diferente. Nós já temos compartilhado aqui, eu não vou me deter muito, mas eu preciso falar de imoralidade, de atitudes que dizem respeito especialmente à área moral e que têm entrado sorrateiramente nas famílias, nos lares, em muitos lugares, e dessa forma tem comprometido a identidade, a felicidade, a realização dessas instituições. Infelizmente, eu posso dizer que por um desvio de entendimento, eu não sei se voluntário ou involuntário, mas o fato é que em nome de uma graça barata, de uma graça descompromissada, na verdade, porque hoje em dia tem se dito muito e até pregado nas redes sociais que não importa as atitudes do seu corpo, não importa as suas ações, as suas escolhas, nada disso pode comprometer a tua vida espiritual, porque a graça está acima de tudo isso e Deus te aceita do jeito que você é. E em nome dessa graça barata, infelizmente, muitas pessoas têm entrado por um caminho de libertinagem, têm confundido a liberdade com a libertinagem. E eu quero deixar esse primeiro conselho: a permissividade compromete a sua identidade. Uma ênfase que nós precisamos dar na nossa vida ainda relacionada com esse conselho e estudando a primeira carta é de que nós precisamos valorizar muito o ensino das Escrituras Sagradas, o aprendizado, a assimilação das Escrituras Sagradas. E o conselho de Deus para mim e para você é: caso venhamos a nos desviar, seja doutrinariamente, seja por comportamento, o apelo de Deus para mim e para você é: lembra-te de onde caíste e percorre esse caminho de volta, porque é possível percorrer o caminho de volta. Nunca permita que a sua paixão por Jesus Cristo ou pela igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que essa sua paixão, esse seu amor nunca se apague e você jamais venha a abandonar o primeiro amor. E ainda que isso venha a ocorrer, meu querido, o Senhor nos propõe um caminho de volta, e esse caminho de volta passa pela lembrança, passa pelo arrependimento e passa pela volta à prática das primeiras obras. Enfim, esse é o primeiro conselho que eu quero compartilhar com você. O segundo conselho que eu quero compartilhar é: cuide da autoimagem, pois ela pode fazer de você, de mim, um vencedor, ou ela pode certamente nos destruir. Eu tenho compartilhado aqui, eu fico impressionado com a expressão de Jesus quando ele se dirige a uma igreja que se achava pobre, no entanto ela era uma igreja rica. A outra se achava rica, no entanto ela era pobre. Isso para mim me faz pensar exatamente nessa questão de autoimagem. E quando eu falo de autoimagem, eu me lembro do relatório que os espias trouxeram para Moisés, quando Moisés envia os espias para sondarem a terra que eles haveriam de conquistar, e esses espias voltam com um relatório. Você se lembra tanto quanto eu, 2 voltam com um relatório extremamente positivo, vitorioso, olhando para cima, vamos para cima, porque o Senhor vai nos entregar por herança. E 10 voltam com um relatório que dizia assim: olha, nós não passamos de gafanhotos.
e nós somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e aos olhos dos nossos inimigos. E eu fico pensando, meu Deus, esse povo tinha uma autoimagem tão comprometida que chegava ao ponto de ter a capacidade de saber como é que o outro lhes viam. Na verdade, a nossa visão em relação ao outro sempre é reflexo dos nossos traumas, das nossas decepções. Enfim, a imagem que temos pode, na verdade, nos tornar vitoriosos ou pode realmente nos destruir, acabar com a nossa vida. Quando eu olho para esse conselho e para a carta que Deus envia para essa igreja, eu percebo que há um valor e uma importância nas provas às quais nós somos submetidos. As provas são a ferramenta de Deus para nos fazer amadurecer. E nós precisamos entender que quando Deus permite que a gente passe por uma prova, por uma dificuldade, por uma luta, o desejo de Deus nunca é de nos destruir, mas de nos preparar para melhor. Quando eu olho para a segunda carta, eu vejo que essa é uma igreja provada e aprovada. Por isso, o meu conselho é: atente para a autoimagem, porque ela pode fazer de você um vencedor ou uma pessoa completamente rendida, destruída diante dos seus inimigos. Por isso eu tenho batido na tecla de que esses 12 dias eu tenho falado que nossa ênfase não foi de trabalhar sinais, de trabalhar acontecimentos, de trabalhar épocas. Eu posso dizer que dentro das escolas de interpretação em relação ao retorno de Jesus, não tem tanto peso se você é dispensacionalista, se você é pré-milenista, é pós-milenista ou amilenista. O que tem de mais importante é você estar preparado quando esse dia chegar. Eu não vou entrar nesses detalhes porque de fato não é o nosso propósito. Quando a gente fala de prova, a gente tem que entender que Deus, Ele muitas vezes se utiliza de vários instrumentos de prova, como perseguição, como enfermidade, como decepções e frustrações, que muitas vezes podem levar as pessoas a se afastarem de Deus. E o meu conselho para você é: use as suas lutas, use as suas guerras, use os seus contratempos como um trampolim para lhe levar a uma vida vitoriosa. O conselho final dentro desse conselho aqui é: ser fiel até a morte, porque o Senhor disse: eu lhe darei a coroa da vida. O terceiro conselho que eu quero lhe dar e quero compartilhar com você é: resista a todo tipo de oposição. Querido, as mais fortes e intensas fontes de oposição nem sempre serão físicas e naturais. Muitas vezes elas serão intelectuais e elas serão espirituais. Lembre-se que muitas vezes há sistemas mencionados nas cartas onde está o trono de Satanás, ou onde impera e reina um espírito chamado Jezabel. Então nós precisamos guardar a nossa mente contra todo tipo de pensamento, de sentimento tóxico e que acaba comprometendo o nosso crescimento, nos fazendo cativos do ponto de vista intelectual. A atitude mais sábia que você e eu precisamos tomar, eu tenho falado que esse assunto ele não é fechado e nem objetivo, mas subjetivo. Então você e eu precisamos identificar quais são as fontes de oposição que têm vindo contra a nossa vida, e precisamos resistir a essas forças de oposição. Nós poderíamos falar de cadeias, de todo tipo de vício que mantém as pessoas presas a padrões de comportamento que tem trazido destruição na vida da família, das instituições, da sociedade em si. A imoralidade, a influência que as pessoas podem exercer sobre a nossa vida. Enfim, a melhor forma de resistir é decidir de que lado você está. Um dia Deus propôs vida e morte, bênção e maldição, e disse para Moisés: escolhe. E essa escolha está diante de mim e de você
todos os dias. E a melhor forma de você resistir é exatamente decidindo de que lado você está. E como Deus propôs para Moisés e disse: escolhe, pois, a vida, eu lhe aconselho, escolhe a vida, escolhe a palavra, escolhe uma aliança profunda e genuína com Deus, e certamente você vai resistir até o fim. E olha, querido, mais uma vez eu quero mencionar aqui, mesmo diante de possíveis quedas, de possíveis retrocessos, existe um caminho de volta, e esse caminho precisa passar necessariamente pelo arrependimento. O quarto conselho que eu quero deixar com você aqui, nesse último dia da nossa reflexão, é: o sofrimento não pode comprometer o teu destino. Você sabe que nós temos um destino, e esse destino ele foi preparado pelo Senhor Jesus Cristo. Você e eu estamos destinados a viver eternamente com Deus, e nós precisamos ter o entendimento de que o sofrimento não pode comprometer esse nosso destino. Querido, eu tenho visto tantas pessoas no decorrer da minha vida cristã que têm sido submetidas a níveis de sofrimento que eu poderia dizer para você que são quase impensáveis. Nós temos um exemplo bíblico que a maioria de nós conhecemos, que é o exemplo de Jó. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que foi imposto a ele um sofrimento muito intenso, muito grande, e assim, por que não dizer os Jós dos dias de hoje? Eu tenho certeza que tanto quanto eu, você conhece alguém que tem passado por dias difíceis, que na verdade tem sido dias tão estendidos, tem sido um tempo tão estendido, mas essas pessoas, graças a Deus, têm mantido um nível de comprometimento e não têm permitido que esse sofrimento comprometa o destino que essas pessoas têm. A essa carta e nesse conselho, o Senhor ainda fala: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Existe uma riqueza, existe algo de precioso que está dentro de você e que você tem recebido dia após dia do Senhor. E o conselho é: guarda isso que você tem, porque é muito precioso e nada, absolutamente nada, pode comprometer o seu futuro. O quinto conselho que eu quero lhe dar é: viva em constante vigilância, pois o dia será como o ladrão que vem de noite. Querido, quando eu falo desse assunto, eu me lembro de um dos aspectos que mais me deixou impressionado quando nós estivemos em Israel. Israel é um país que vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, em estado de constante vigilância. É impressionante, é uma nação que não dorme, literalmente, para guardar as suas fronteiras e para guardar a segurança do seu povo. Eu sei que há muita gente que morre de medo de ir a Israel, mas eu quero dizer para você que Israel é o lugar mais seguro da face da terra, porque existe um espírito de constante vigilância naquela nação. E por que eu estou falando isso? Porque na nossa vida, naquilo que nós temos de mais precioso e de mais valor, que é a nossa fé, a nossa família, a nossa identidade, enfim, há tanta coisa preciosa, e eu estou falando tudo isso para que nós aprendamos a viver em constante vigilância. Nós precisamos redobrar a guarda. Ninguém melhor do que você e eu para conhecer quais são os pontos de vulnerabilidade em relação a pessoa de cada um de nós. Eu já compartilhei aqui num dos vídeos anteriores que as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas não são as suas vulnerabilidades, não são as suas fraquezas, e a primeira coisa que nós precisamos é de nos conscientizarmos de quais são as áreas de vulnerabilidade, e nós não podemos baixar a guarda. Ao contrário, precisamos levantar estruturas de proteção, precisamos viver em constante estado de vigilância e de alerta. Querido, eu me lembro muito bem que quando nós estudamos essa carta, nós compartilhamos alguns sentimentos
Deus, que nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não seja pego de surpresa. E aqui nesse conselho eu quero mais uma vez lembrar, porque todos nós corremos riscos todos os dias e nós precisamos nos ajudar mutuamente. Nós não podemos alimentar um sentimento de segurança exagerado, porque um sentimento de segurança exagerado, ele acaba virando orgulho. E aí eu preciso me lembrar do que a palavra de Deus diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Há muita gente que, em nome do bater no peito e dizer eu já sou maduro, eu já estou seguro, eu já estou consolidado na fé, e é exatamente aí que às vezes somos pegos no nosso contrapé. Não baixe a guarda, não ignore os desígnios, os planos, os projetos que os nossos inimigos têm estabelecido para tentar nos enredar. Sabe, querido, falta de cobertura espiritual. Eu tenho falado também que a falta de cobertura espiritual, a falta de alguém que é colocado sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, alguém que pode nos orientar, alguém que pode nos mostrar o caminho. Isso tem sido, infelizmente, uma ferramenta que tem trazido destruição a muitas pessoas. E a solidão e a falta de alianças profundas tem comprometido muitas pessoas também no que diz respeito a esse conselho de falta de vigilância e falta de cuidado. Eu quero ainda dar um outro conselho, um sexto conselho para você, que é: aproveite as oportunidades. Querido, nunca se esqueça de que numa das cartas o texto diz que o nosso Deus é o Deus que quando abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Aproveite as oportunidades e as portas que o Senhor tem estabelecido sobre a nossa vida, e aquelas que o Senhor não tem aberto, nós precisamos ter discernimento para compartilhar a nossa fé, compartilhar a vida abundante, porque pode ser na vida do próximo a última oportunidade que essa pessoa tem de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Faça com excelência, se aplique com intensidade a tudo aquilo que lhe vem à mão para fazer, observando que a vida cristã é uma via de mão dupla, querido. Tem aquilo que eu preciso fazer e tem aquilo que só Deus pode fazer. Nesse caso, nós temos à nossa disposição o Espírito Santo. Lembre-se que é a essa igreja, é nessa carta que o Senhor Jesus diz: você tem pouca força. Mas nesse momento em que nós chegamos à conscientização de que nós temos pouca força, aí é hora de eu me expor, aí é hora de eu pedir para que o meu amigo, o Espírito Santo, venha sobre mim e me capacite, me ajude a me preparar para o dia do encontro com o meu Senhor. O sétimo e último conselho que eu quero compartilhar com você é: não permita que a mornidão o impossibilite de desfrutar de uma eternidade com Deus. Nós temos falado, até em tom de brincadeira, existe uma expressão que a gente usa muito, que ninguém é salvo em cima do muro. Nós não podemos ficar em cima do muro, nós precisamos tomar uma decisão. E nós brincamos dizendo que a única pessoa que foi salva em cima do muro foi Raabe, fazendo alusão exatamente à conquista da terra, onde a casa e a família de Raabe estava exatamente em cima do muro de Jericó. Estou falando isso porque o último conselho diz respeito a um estado de espírito, onde eu não posso ser nem frio e nem morno. Eu preciso estar queimando, eu preciso estar apaixonado, eu preciso, na verdade, estar fervendo de paixão e de desejo por seguir o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos decidir se nós somos quentes ou frios, se nós somos virgem prudente ou se nós somos nécia, ou se nós somos filho ou se somos criaturas de Deus. E o meu desafio para você é que você ainda hoje decida. O que você não pode é ser morno, o que você não pode é ser insensível, desaliançado, descompromissado com o reino, com a palavra e com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero finalizar dando os conselhos que o Senhor Jesus deu à última carta, a carta escrita a Laodiceia. O Senhor dá 3 conselhos, eu quero
fechar com esses 3 conselhos e eu quero orar. O Senhor dá 3 conselhos e o primeiro conselho é: compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Meu querido, não existe riqueza mais preciosa, mais valorosa do que as riquezas que dizem respeito à minha vida espiritual. Tudo que você pode acumular, tudo que você pode juntar na terra, um dia chegará ao fim ou passará para as mãos de uma outra pessoa. Mas o tesouro que você guarda, que você ajunta na sua vida espiritual, você receberá na vida eterna com certeza. E o meu conselho para você é: a salvação, o compromisso, o relacionamento com Jesus Cristo, a identidade de filho, aquilo que você e eu não podemos comprar, mas o Senhor Jesus comprou e nos oferece através do seu sacrifício na cruz. Querido, não parta dessa vida sem fazer uma aliança profunda com Jesus Cristo, sem comprar esse ouro que foi refinado pelo fogo, que foi provado e ele foi aprovado e foi aceito por Deus como último sacrifício suficiente. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aceite Jesus Cristo no seu coração, renove a sua aliança com Ele, viva uma aliança profunda com Ele até o último dia. Esse é o conselho. O segundo conselho é: compre vestiduras brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Isso para mim aponta para a santidade, para o nível de comprometimento, para o nível de vida que eu preciso ter embasado na palavra de Deus. No meio de uma sociedade e de um mundo que tem despejado em nós e sobre nós conceitos, princípios que têm vindo de encontro à palavra de Deus. Eu quero dizer para você, querido, você precisa viver em santidade. Você precisa todos os dias tomar posse dessa vestidura branca que o Senhor tem disponível para você e para mim, e que só pode ser consolidada na nossa vida através das nossas escolhas e do nosso comprometimento de viver uma vida santa e uma vida que de fato agrade o nosso Deus. E por fim, o conselho é: eu te aconselho que compre colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Isso para mim diz respeito à visão, isso para mim diz respeito à perspectiva que eu preciso ter em relação ao meu futuro. Eu quero dizer para você, querido, eu creio piamente que o melhor de Deus ainda está por vir. E se você tem tido dificuldade de ter essa visão, você precisa adquirir esse colírio que está disponível para você e para mim, e que nós podemos receber essa visão que pode nos introduzir numa vida de triunfo e numa vida de vitória. Esse colírio está à disposição de mim e de você. Eu quero finalizar lendo o versículo de número 20 do capítulo 3 de Apocalipse e quero orar. O texto diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Querido, eu quero finalizar essa nossa reflexão nesse dia orando com você, inclusive usando como fundamento esse versículo de número 20, porque muitas vezes estamos colocando os olhos e aguardando a vinda e a manifestação do Filho de Deus, e às vezes estamos tendo uma vida despreocupada com o nosso comportamento, com o nosso dia a dia. E o fato é que para muitos o Senhor Jesus não voltou, mas chegou o momento de nós partirmos dessa terra. Por isso eu tenho batido nessa tecla, querido. Não fique patinando em sinais, em épocas, em absolutamente tentar descobrir quem é que representa a figura da besta ou do dragão. Não. Prepare-se, esteja preparado para esse dia. O Senhor está batendo na porta do meu coração e do seu coração, e Ele está nos convidando a abrir. E se nós abrirmos, certamente Ele vai entrar, Ele vai cear conosco e a nossa vida nunca mais será a mesma. Deixa eu finalizar, orar e mais uma vez render graças ao Senhor pela tua companhia, pela tua fidelidade, pelo teu investimento durante esses 12 dias. Meu Deus e meu Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que nunca desiste de nós.
O Senhor insiste diariamente, batendo na nossa porta, nos dando a oportunidade de abrir a porta. Senhor, que esses 12 dias tenham sido apenas uma introdução em tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós no que diz respeito ao estudo dos últimos dias da escatologia, do Apocalipse, as cartas, os conselhos que nós recebemos hoje. Meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos de Ti e expressamos o nosso desejo nesse dia de comprar esse ouro refinado pelo fogo, renovar a nossa aliança de servi-lo por todos os dias da nossa vida. Dá-nos graça e força para decidirmos viver uma vida de santidade e dessa forma nos apresentarmos com essa vestidura branca, fundamentada não nas nossas boas obras, não nas nossas ações, mas na ação do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu quero orar por cada vida e cada família, pedir que o Senhor administre esse colírio, que nos dê a capacidade de ver que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero abençoar cada vida e cada família, meu Pai, e quero pedir que o Senhor nos introduza e que naquele dia, independente de qualquer detalhe escatológico, o Senhor nos encontre prontos e preparados, como aquelas virgens prudentes que estavam preparadas para o encontro com o Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Meu querido, que Deus te abençoe abundantemente e que cada semente frutifique na sua vida a 30, a 60 e a 100 por um, em nome do Senhor Jesus.